Neylor, do Instituto Teia Mágica, mais uma aula aí do nosso curso online de xamanismo. Hoje nós vamos falar dos instrumentos de poder. Vamos falar aí de toda essa sabedoria que já existia há milhares de anos e que está aí disponível para nós na atualidade. Quando falamos de instrumentos de poder, lembrando, dentro do xamanismo, a palavra medicina. Medicina é poder. Qual é o seu poder? Qual é a sua medicina? E aí temos alguns instrumentos de poder. São instrumentos que potencializam o seu próprio poder, ou o poder do seu atendimento, o poder da sua condução daquilo que você está fazendo. Você pode potencializar através dos instrumentos. A teia mágica, já contei a história aqui, mas a partir de 2017 ela entra forte nos instrumentos de poder, e o maior instrumento de poder que nós trabalhamos, que é a medicina da teia mágica, são os tambores xamânicos. Tambor xamânico. Por que tambor xamânico? É um rótulo, assim como o nome xamanismo foi dado pelos antropólogos para definir um conjunto de práticas ancestrais, o tambor xamânico é um rótulo. O tambor, ele é só um tambor. Todos os tambores são diferentes formatos, tamanhos, mas são tambores. O tambor, ele representa o som do universo. Quando você toca o tambor, a sua ancestralidade te acompanha, ela te abençoa, e ela tá ali junto, ali, ó, tamo junto, tamo no mesmo compasso, na mesma sintonia, tamo junto, vamos em frente. O tambor, ele é o cavalo, conhecido como cavalo, e também ele é conhecido como a canoa. Quando o homem desenvolveu a canoa, ele conseguiu navegar com mais facilidade, percorrer as distâncias em menores tempos. Assim, quando o homem também ele conseguiu dominar o cavalo, ele começou a percorrer grandes distâncias em um tempo muito menor do que se fosse na caminhada. Então, o tambor, ele para o xamã, ele é o quê? Ele é um instrumento que te leva de um mundo ao outro com muita rapidez e muita facilidade. Lembra dos 3 mundos? Inferior, dentro da terra, intermediário, em cima da terra, e superior. Então, o tambor, ele te leva nesses 3 mundos em tempo rápido, numa viagem profunda e com muita facilidade. Então, quando você toca o tambor, é a vibração que nós estamos tirando ali daquele tambor. A vibração que faz o trabalho. E aí, dentro do xamanismo, existem muitos instrumentos de poder. Lembrando que o principal instrumento de poder é você e a sua medicina. E aí, esse curso é exatamente para você poder despertar, caso ainda não conheça, a sua medicina. Quem é você? Qual é o seu propósito? Para que você acorda todos os dias? Qual é o seu sonho? Isso é fundamental para a sua vida. Compartilhando aqui a tela. Temos aqui, ó, a nossa plataforma com os instrumentos de poder. Aqui tem a foto dos tambores da teia mágica. Instrumento de poder é você que determina quais são os seus instrumentos de poder. E você vai dar o poder que você quer para aquilo. Por exemplo, você pode ter um cristal, aqui eu tenho uma ametista, e ela ser simplesmente uma decoração na sua casa. Você coloca ela como decoração e ela vai ser uma linda decoração. Mas quando você coloca intenção, que essa pedra é uma pedra para transmutar, para trazer as melhores energias, para mandar as energias mais densas embora, e aí você começa a colocar energia nela, para ela fazer o trabalho dela, para que ela possa fazer o máximo possível por você. Assim você vai dando poder ao seu instrumento, e o seu instrumento ele vai responder.
Então, o instrumento de poder é isso. É você colocar energia nele, você colocar a sua própria energia nele, e assim ele vai se tornar uma extensão do seu corpo, uma extensão da sua vida. São esses instrumentos que acabam trabalhando com você na sua jornada. E aí temos diversos instrumentos. Eu trouxe aqui 9 nomes só para a gente poder fazer as referências, mas existem vários. Existe o abalone. O abalone ele representa o elemento água. É uma concha muito utilizada para fazer purificação e limpeza. Eu não estou com ela aqui. O que eu estou usando aqui hoje é uma... O que eu estou utilizando hoje é isso aqui, que é a copaleira. Aqui, ó, eu tenho dentro uma sálvia branca, eu também tenho o palo santo, mas eu posso colocar ervas aqui e acender. Posso acender com maçarico, posso acender com um isqueiro, mas aqui se fosse a concha, eu ia colocar dentro da concha, a concha ela é mais ácida, segura aqui na palma da mão, coloca as ervas e vai defumando. E aí você pode defumar para limpar, para fazer a limpeza do ambiente, fazer a limpeza de cada participante, se for um grupo de pessoas. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Você também pode substituir por uma casca de coco, um outro recipiente que possa comportar. O abalone só não dá para você colocar resina. Se você colocar resina, ele vai derreter e vai colar e vai chegar a furar o abalone. Resina você coloca aqui. De repente você quer colocar um copal, coloca o copal, defuma, acende, defuma. Ah, quero colocar o líbano, coloca, defuma. E assim você consegue fazer. O abalone é legal por quê? Porque ele representa o elemento água. Aí você vem com a erva. A erva representa o elemento terra. Aí para queimar você vem com o fogo, elemento fogo. A fumaça representa o elemento ar. Então quando você faz a defumação com um abalone, você tem ali na sua mão os 4 elementos. E de repente você tem ali um abanilho, que também representa o elemento ar. Você tem ali os 4 elementos fazendo a defumação. Então o legal do abalone é isso. Mas dá para defumar com outros instrumentos. É um instrumento de poder, mas dá para você usar outros. Uma casca de coco, dá para você usar a copaleira, dá para você usar outros instrumentos. De repente, você não tem, você usa uma panelinha pequena, tem umas panelinhas de cerâmica, que também é própria de defumação. Todos esses materiais que nós vamos mostrar aqui, não todos, mas a maioria a gente temos na nossa loja virtual, que é a teiamagica.com.br. Você pode acessar lá e estar fazendo a sua compra. Ou se você pesquisar na internet, você encontra também. Outro instrumento que a gente usa bastante no xamanismo é o bastão que fala, é o talk sticking. É esse daqui. Esse é o meu que eu utilizo. Ele ainda está em construção, não está totalmente pronto. Esse aqui é um bastão que eu não aconselho você a comprar. Eu aconselho você a encontrar o seu e você fazer o seu, colocando a sua intenção, a sua medicina, colocando o seu poder. Como que você pode fazer isso? Você pode sair um dia para caminhar e pedir para que o seu bastão que fala, ou talk stick, se apresente para você. E aí você vai estar lá caminhando no parque, nas ruas por aí, e você vai encontrar esse galho caído. Você não vai precisar de cortar ele da árvore. Ele vai estar caído e você vai exatamente sentir que aquele é o seu bastão. A partir daí você pode invernizar ele, igual está na foto. O meu não está invernizado, mas eu colei algumas pedras representando os 7 chakras. Coloquei aqui as 4 cores da roda medicina, através de cordão. Tenho aqui 2 peninhas que eu encontrei na rua também, no parque. E esse é o meu bastão que fala. Como que ele funciona? Dentro dos nativos americanos, esse daqui é uma medicina que é passada para as crianças a partir dos 2 anos. Nós fazemos cursos de oratória, cursos de aperfeiçoamento de fala, cursos magníficos para você se expressar cada vez melhor. Mas não tem nenhum curso que te ensina a escutar. A escutatória seria. Não tem. E se tem, ninguém quer fazer, porque ninguém quer escutar o outro.
Às vezes o outro está falando e você interrompe, você já coloca a sua conversa, coloca a sua verdade, e nem deixa a pessoa se explicar. Então, isso aqui é uma medicina milenar e funciona assim. Eles colocam para as crianças, e aí tem aqui um grupo de 20 crianças. Então, quem está com o bastão, está com a voz, está com a fala. Por isso que é o bastão que fala. Então, quem está com o bastão, segura o bastão com as duas mãos, traz o bastão no seu coração, fecha os olhos, se conecta com essa energia, você está se conectando com o seu coração através do bastão. E aí você tem o poder de fala. Vamos supor que tem 20 crianças aqui, enquanto um está segurando o bastão e falando, os outros 19 estão ouvindo. E esses outros 19, eles vão ouvir o sagrado ponto de vista de quem está falando. E ele não vai interromper. E quando terminar a fala desse, os outros não vão tentar corrigir, ou tentar acrescentar, ou tentar manipular o que ele falou, ou tentar, não, na verdade não é isso. Entendendo que se ele falou conectado com o coração dele, ele está falando a verdade dele, é o sagrado ponto de vista dele. E os outros ouvem e respeitam. Isso é o mais desafiador nos dias atuais. Ouvir e respeitar o que o outro está falando. Se o que o outro está falando não tem afinidade com o que eu penso, não converge com o que eu acredito, tá tudo bem. É a visão de mundo daquela pessoa. Eu não estou aqui para consertar essa pessoa, eu não estou aqui para embutir a minha verdade. Se ela pensa assim, tá tudo bem. Então, eu venho aqui, me apresento, falo o que eu tenho de falar, aquilo que está no meu coração, falo, e quando eu terminar, eu digo Arro. Arro significa, é uma abreviação de Arro Mitakuye Oyasin. Significa, eu celebro e reverencio toda a minha ancestralidade, todas as formas de se relacionar com a terra, com as águas, com a minha família, com a minha comunidade, me relacionar com o mundo. Arro Mitakuye Oyasin. Então, terminei de falar, me conecto, Arro. Aí eu vou passar o bastão para o próximo, para aquele que está do meu lado, ou para outra pessoa que é a vez da fala. Eu entrego com as duas mãos, olhando no olho da pessoa, e a pessoa pega também com as duas mãos, olhando nos meus olhos. E assim ela recebe, conecta com o coração dela, se apresenta e fala o que ela tem de falar. Lembrando que o que ela vai falar não é para argumentar aquilo que o anterior falou. Ela vai falar a verdade dela. Se eu falar para você que a minha camiseta verde é maravilhosa, é porque eu enxergo que ela é verde. E você vai estar aí olhando, vendo que não é verde e vai falar, tá tudo bem, se ele enxerga verde, para ele tá ótimo. Mas para mim não é. E se ele enxerga verde, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo é como é. Tá tudo bem. Então, o bastão que fala é isso. E aí, trazendo para a nossa realidade, quantas reuniões aí de condomínio você já pode ter participado, reuniões da empresa, onde um monte de gente falando, e aumenta o tom de voz, e não se resolve nada. Não se chega a conclusão nenhuma. Então, o bastão de fala resolve isso. E aí, quando ele é passado já para as crianças, olha quanto conflito isso é deixado de existir. Porque as crianças começam a ouvir e ela se torna um adulto que sabe ouvir. Ouvir é o maior desafio do momento, que eu acho. As pessoas estão tão ali conectadas no passar tão raso, que quando alguém quer falar, alguém quer expressar o que está sentindo, ou quer contar uma história, quer contar um acontecimento, a mente também está rasa. E aí, esse ouvir fica sabotado, esse ouvir fica difícil, fica pesado, fica cansativo. Temos o cachimbo sagrado. Esse da foto é uma chanupa. Esse aqui é um cachimbo comum, fácil de encontrar. Cachimbo, ele é a união do masculino com o feminino. O masculino através da haste e o feminino através do fornilho.
Dentro tem um fornilho, onde você vai colocar as ervas. Vai fazer o encaixe, coloca as ervas. E aí você traz o seu coração, faz o seu rezo, faz sua prece. E aí você vai acender o seu cachimbo e você não vai tragar o tabaco. Você vai apenas fazer uma prece. E aí você pode fazer a sua oração. Amor, luz, cura, paz no mundo, fim das guerras. Lembrando que a grande paz começa dentro de casa. Não adianta pedir paz no mundo se você não tem paz dentro de casa, se você não está em paz consigo mesmo. Então você traz, coloca aqui, é um instrumento de prece, de agradecimento, é de conexão com os espíritos. Essa conexão a gente faz através da fumaça. Você pode usar o cachimbo para fazer uma limpeza, da mesma forma que você pode fazer a limpeza com a defumação, que a gente viu na aula anterior, você pode limpar, fazer uma limpeza com o cachimbo, com a fumaça do cachimbo. Então é um instrumento poderoso, é um instrumento sagrado. Lembrando que o tabaco, ele foi uma maldição para o homem branco. Contando a história rapidinho, os europeus invadiram a região do Peru, eles eram fortes em tabaco e folha de coca, aquela região, e eles começaram a destruir as folhas de coca e destruir o tabaco. E aí o grande espírito do tabaco, o grande espírito da coca falou, da mesma forma que o homem branco está destruindo o tabaco e a coca, nós vamos destruir o homem branco. E é daí que nascem as drogas. Nasce a cocaína, a heroína, nasce o cigarro. O cigarro, ele é 0,00002 de tabaco. E aí a gente pensa que o cigarro é tabaco. Não, tem 0,00 de tabaco. O restante são substâncias que manipulam o vício, que manipula você querer cada vez mais. E aí foi visto isso como tabaco. O tabaco que é utilizado dentro do xamanismo, dentro das cerimônias, do ritual, de uma cerimônia de cachimbo, ele é um tabaco puro, um tabaco orgânico, e você não fuma ele. Você não vai colocar ele dentro do seu pulmão, igual faz um cigarro. Ele é diferente. Temos os maracás. Maracás aí você vai ter ele de diversas formas. Menorzinho. Maracá também você faz limpeza com ele. Você consegue fazer uns cantos. Reia, reia, aua, reio, reia, reia. Consegue fazer cantos com ele, diversos cantos, não só cantos nativos. Olha como já muda o som de um para o outro. Tem ele, ó, com o chapéu de Napoleão, que também é conhecido como semente de aguaí. Esse já vai dar um som mais de água. Esse também para fazer limpeza é legal. Tem ele, ó, junto com a baqueta. Tem assim também, através de uma pulseira de aguaí, pulseira de Napoleão. Aí você pode estar andando, ó. De repente está ali tocando tambor. E ele vai te acompanhando. São instrumentos de limpeza também. E aí tudo é conhecido como instrumento de poder. Porque é o poder que você determina para ele. Eu coloco que é um poder de limpeza, ele vai trabalhar limpando. Eu coloco que é um poder de cura, eu vou passar ele curando.
Você vai colocando aí a intenção nos seus instrumentos. Temos o pau de chuva, eu tenho um aqui. O pau de chuva é para fazer o movimento das águas, trabalhar as emoções. Temos as pedras, os cristais, eu tenho aqui uma ametista. Aí pode ser pedra tanto assim bruta, como pedra igual está ali na foto, pedra lisa, pedra rolada. Dá para fazer diversas maneiras. Eu já passei na outra aula que você pode fazer o seu espaço sagrado, o seu altar xamânico com pedras. Então, dá para fazer diversas coisas aí. Dá para você colocar um cristal de proteção na entrada da sua casa, colocar um cristal de cura na sala da sua casa, colocar um cristal transparente no quarto da sua casa para trazer as inspirações. Então, assim, é você conhecer, se aprofundar nos cristais, cada cristal para que serve, cada cristal tem uma energia, uma força. Então, você começa a utilizar essas energias ao seu favor. A partir do momento que você conhece a energia de um cristal, você começa a trazer essa energia para o seu dia a dia, trazer para você. Eu costumo usar pulseira de pedra, aí eu vejo a energia que eu estou querendo, vou lá e coloco uma pedra da energia que eu quero, e ali eu já coloco a intenção, que aquela pedra está trabalhando no todo o meu campo, todo no meu entorno. Então, assim, tem pessoas que usam japamalas, japamala de pedra, aí coloca ali um japamala, estou procurando mais amorosidade comigo mesmo, coloca um japamala de quartzo rosa, e coloca ali a sua intenção, a intenção de que você está recebendo todo o amor, ou potencializando o seu amor, o amor próprio, e assim vai. Penas. Temos aqui ó, um abanilho. O abanilho, se você estiver fazendo a defumação, aí você vai fazendo com que, direcionando a fumaça. Mas, de repente, você tem só o abanilho, você quer só fazer a limpeza energética, você pode passar fazendo a limpeza energética através do elemento ar, na pessoa, em você, no espaço. De repente, você não tem uma abanilha assim, tem só duas penas, faz como você tem. Só não deixa de fazer. Também é um instrumento de poder. Temos a flauta. A flauta, quando a gente vai buscar na história, aí tem Krishna, né, que andava com a sua flauta. Tem Cocopelli, que também anda com a sua flauta. E os nativos usam bastante a flauta. Tem a flauta. A flauta também você consegue fazer limpeza, você consegue pegar as notas dela e transformar numa canção, você consegue fazer com que o ambiente dê uma fluidez no ambiente através da flauta. A flauta também é bem legal. E temos, que é a medicina da teia mágica, os tambores. Temos aqui ó, o acesso para a nossa loja, que é teiamagica.com.br. E se você utilizar o cupom TEIA, você tem 10% de desconto em toda a loja. Tanto nos tambores, quanto nos atendimentos, nos instrumentos de poder que tem lá. Você tem acesso a todos esse desconto. Então, temos os tambores. Esse tambor aqui, ó, ele é mais largo. É conhecido como pueblo, ele é fechado dos dois lados, tem pele dos dois lados. Ele é conhecido como pueblo.
Tenho esse outro tambor aqui, que ele tem pele de um lado, o outro lado dele é aberto. Esse aqui é conhecido como lacota. Aqui, ó, temos a representação daquele eixo, ó, mente, coração, corpo e espírito, que eu passei lá da roda medicina. O círculo, a roda, e esse quadrante, as 4 direções. E aqui também, assim como a roda, ele traz os ensinamentos. E quando você está na roda da vida, e aí você, em algum momento você patina, ou fica estagnado, você precisa de um direcionamento para o centro, para o coração, para buscar as ferramentas, a energia que você precisa para poder continuar o seu giro na roda. A roda da vida nos ensina que tudo tem que fluir no compasso, no seu ritmo. Quando você fica estagnado em algum ponto da roda, a roda te atropela. O mundo não para, o dia não para te esperar, ele começa a te atropelar. E aí quando você vê, você já está 2, 3 meses atrasado, você está para trás, aí você tem que recomeçar a ganhar aquele tempo de novo. Então é você saber o ritmo e sempre que tiver algum desafio, você para, volta para o centro e aí continua sua caminhada. Senão a roda gira e você fica parado. Isso acontece o quê? Quando você está insatisfeito no emprego, o emprego não faz o menor sentido para você, mas você está lá. Mas você não quer. Você está lá estagnado. Não tem perspectiva de crescer, está te fazendo mal, está te adoecendo, mas você está lá. E a roda está girando, e você está lá. Enquanto você não voltar para o centro, pegar um direcionamento, voltar para o centro, e falar, é isso que eu quero, como é que eu posso sair disso? Aplicando a roda. Quais ferramentas que eu preciso para encontrar um novo emprego? Ou para ficar melhor nesse trabalho que eu estou? E aí você vai encontrar a resposta e aí você faz girar. Então esse é conhecido como tambor lacota. O tambor na teia mágica sempre circular, sempre redondo, representando a totalidade. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Essa é uma amarração tradicional lacota. Existem outras amarrações, se você entrar aí no nosso site, você vai ver que tem outras amarrações. O que muda é só a amarração. Aí cada amarração tem lá no site a explicação daquela amarração. Mas ele não deixa de ser um tambor lacota. O que define que ele é lacota é ele é fechado de um lado e aberto do outro. E estreito. Ó. O tambor Cherokee, você vai ver que ele é quase o dobro de largura. E aí ele é fechado dos dois lados igual o Pueblo. Só que ele é mais estreito que o Pueblo. Esse daqui, ele carrega a amarração da águia. Embaixo aqui onde eu estou com a mão, a terra. Em cima o céu, o universo. E a águia é essa amarração aqui, ó, que sobe e desce. A águia está entre o céu e a terra. Levando as nossas preces, levando as nossas orações e trazendo do céu as inspirações, os nossos desejos, nossos pedidos. Essa conexão entre o céu e a terra. Um tambor também redondo, representando a totalidade. O que vai mudar é a amarração e o som. O lacota vai dar um som mais de expansão, mais agudo, e o Cherokee mais de introspecção, mais terra, mais de aterramento. Com os toques, tem aqui um link para o e-book, com os toques lá, está gravado no e-book, você consegue fazer, aqui, ó, clicando aqui, vai abrir o e-book. O e-book está dentro do nosso site. Ó. Aqui no e-book você consegue acessar os links que te levam para o YouTube. E aí lá no YouTube vai estar os toques dos 4 elementos. Ó. Aqui tem um acesso para o YouTube. Você vai para lá no YouTube. Você consegue acessar os 4 elementos. Então, assim, quero um elemento mais de introspecção. Através dos toques, mesmo estando com o lacota, você consegue alcançar. Eu quero um som mais expansivo. Mesmo estando com o Cherokee, você consegue alcançar. Através dos toques, dessa diferença de toques. E aí temos o tambor oceânico. O tambor oceânico vegano. Trazendo o som das ondas, o som das águas, para trabalhar as emoções.
temos eles tradicional, temporo. Esse é o tambor oceânico. Trabalhar as emoções, a fluidez, o deixar fluir. Ele é perfeito. Benefício dos tambores. O tambor, ele cientificamente, ele já foi estudado, ele traz o equilíbrio mental, controla a ansiedade, alivia dores, promove o autoconhecimento, aumenta a imunidade, diminuindo o cortisol, estimulando as funções cognitivas do cérebro, conecta pessoas. Porque o tambor, ele promove a união, ele promove o grupo, ele celebra. Então, assim, existem muitas vantagens de se ter um tambor. O tambor você pode ter ele para você tocar para você mesma, fazer um canto. Fazer um atendimento, fazer uma limpeza de ambiente, fazer uma limpeza de aura. Para você fazer um mantra, você fazer uma oração, para você utilizar ele com reiki, utilizar ele com os chakras. O tambor, ele soma em todas as terapias, ele não separa, ele soma. Ele potencializa de forma que isso vai ficando cada vez mais expansivo. Então, a utilização do tambor dentro do xamanismo e fora do xamanismo, se você colocar ele dentro de um atendimento terapêutico de reiki, você consegue potencializar esse reiki. Se você fizer um atendimento dos chakras, através das cores, dos bijamantas, tocando o tambor, você consegue fazer a massagem sonora, a vibração, e ali você já consegue fazer alguns desbloqueios com a vibração do tambor. Então, o tambor, quando ele chega, ele é um amplificador de energia. O tambor, ele é maravilhoso, desde que você use ele com amor e bom senso. Porque toda a energia que você colocar nele, toda a intenção, ela vai ser multiplicada e vai voltar para você também. Você consegue colocar ele para um paciente, para um consulente, para uma pessoa que está ali para você se atender, mas essa energia também volta potencializada para você. Então é amor e bom senso o tempo todo. Se você quiser conhecer os nossos tambores, entra aí, teiamagica.com.br. Tem aqui, para quem está na plataforma, tem o link que já vai te colocar lá. E você utilizando o cupom TEIA, você tem 10% em toda a loja. O site é esse, ó. E aí você encontra diversos modelos, tamanhos, de tudo lá. Assim você vai fortalecendo aí a teia mágica. E aí são tambores que duram aí cerca de 15, 20 anos sem nenhum problema, desde que você tenha os devidos cuidados que nós orientamos você. Então, esses são os instrumentos de poder dentro do xamanismo. Existem outros? Existem, mas esses são os principais. Aí vai ter o que? As cartas, você pode usar cartas, tem cartas xamânicas, que é o que a gente usa dentro da plataforma, mas você pode utilizar outras cartas. Aí você pode utilizar a energia dos óleos essenciais, que também são instrumentos de poder, que você pode estar utilizando. Então, assim, existem vários, mas o que vai determinar mesmo é a intenção que você coloca nele. Não adianta, por exemplo, você ter um tambor e não tocá-lo. Assim, você não vai estar usando 100% que ele pode te dar. Então, é isso. A aula de hoje é essa. Os instrumentos de poder. São instrumentos simples, você consegue com facilidade. Não precisa de você comprar tudo de uma vez, mas você vai adquirindo. Às vezes você vai numa feira, às vezes entra lá no site, compra um, compra outro, aí mês que vem volta, compra mais um. Você não precisa de ter todos os modelos de tambor, mas é aquele que conecta com o seu coração. Se tiver dúvida, nos chama. Dentro do site tem lá o botãozinho do WhatsApp, você manda mensagem e a gente responde. Manda um vídeo orientando com os sons dos tambores também. E assim a gente vai orientando. Você pode falar para que você quer a sua intenção. Ah, minha intenção é ter um tambor para fazer meditação sozinha. Ah, eu tenho um grupo de mulheres. Ah, eu dou aula de yoga. E a gente vai buscando assim o melhor tambor para você fazer.
esse atendimento para você preencher esse espaço. Não esqueça de refazer, ou se você não fez, de você fazer os desafios das semanas anteriores, fazer as meditações. Se você fez, aproveita para refazer. Essa aula de instrumento não tem desafio da semana. O desafio é você se conectar com o seu coração, que é a principal ferramenta. E se você já tiver aí uma maraca, um tambor, começa a tocar, sente essa energia, traz ele para o seu coração, começa a conversar com esse instrumento, vai tocando. Agora que você já conhece as meditações de espaço sagrado, começa a tocar, vai lá para o seu espaço sagrado, busca um local de conforto, visualiza-se deitado. Você pode começar a fazer perguntas objetivas, nunca ficar questionando, mas fazer perguntas objetivas. Vai para o seu espaço sagrado, deita e faz a pergunta objetiva. Quando você questiona, é porque você está duvidando. E aí a medicina já começa a te colocar em conflito com a sua própria mente. Então é isso. Gratidão mais uma vez pela confiança, pelo trabalho. E assim seguimos para a próxima aula de xamanismo, onde você pode mudar a sua vida. É isso que eu espero. Gratidão e arro.